Jesus, o único que pode todas as coisas, Jesus, o nosso único Deus, Jesus, o único soberano, Jesus, o nosso Pai, Jesus, maravilhoso, Jesus, exaltado, Jesus, digno, Jesus, 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 que nome maravilhoso, Jesus, Jesus. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Liberdade, que caia o teu espírito. Oh, que presença gloriosa do Senhor. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer. Diga isso pra o ele. que a história Há uma nunca presença viu, gostosa do Senhor neste lugar. o descrito em Joel. Aviva-nos, Jesus. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que cai o teu espírito. Liberdade, que cai o teu espírito. Vamos declarar. Te damos liberdade, que cai o teu espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, Pai. Aviva-nos, aviva-nos. Aviva-nos, Senhor.
O que a história nunca viu vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Aleluia. Como cremos nisso. Como cremos nesse tempo que nós começamos a viver. Como nós cremos nesse ciclo que o Senhor começa a descortinar na nossa frente. Eu sinto de compartilhar algo com vocês. 2 minutinhos. 3. Sabe, queridos, esses dias eu estava lá na Estância Paraíso. Fui lá para servir esses dias e participei de momentos de oração, momentos de adoração e de intercessão, e depois do compartilhar, né, daqueles obreiros. E a minha alegria foi tão grande de ver. Nós já sabemos que o Espírito Santo é o mesmo. É o mesmo que toca aqui, a nossa igreja é o mesmo que toca lá. Mas a minha alegria de saber que nós estamos ouvindo o que eles estão ouvindo lá. Porque o Senhor fala com todos, mas às vezes é tão difícil ouvir. E eu compartilhei com as meninas que estavam lá comigo, nos momentos de compartilhar daquilo que Deus estava mostrando, e várias começaram a falar sobre o tempo difícil que nós estamos vivendo, a quebra de princípios. E uma delas chegou e falava outra sobre quebra de princípios, e de repente uma até falou: pois é, porque as pessoas têm quebrado os princípios, e quando se quebra os princípios, o principado te quebra. E eu falei: Senhor, isso tem sido algo que tem vindo ao nosso coração. E até compartilhei uma palavra lá, depois que elas falaram, do meu esposo, que um dia pregou: se você quebra o princípio te quebra. E nós temos vivido isso nessa geração. E eu falei: Deus, é isso que o Senhor tem nos mostrado para fazer através do Instituto Semear. E eu fiquei muito feliz. Reimplantar princípios. E é o que nós vamos fazer. Mas não parou por aí. E elas continuaram falando, e de repente uma começou a falar assim: eu creio, está chegando o tempo de nós vermos o que está escrito em Joel. Você pode dar um glória a Deus aí? E eu falei: gente, há quanto tempo você está às vezes no meio dos crentes e você não ouve as pessoas falando de Joel? A gente não ouvia mais falar nisso, porque as pessoas achavam que esse tempo estava tão distante desse avivamento. E daí elas começaram a falar: os princípios estão quebrados e nós precisamos orar para que sejam restabelecidos os princípios. E eu falei: Deus, nós estamos no caminho certo. E aquilo começou a alegrar meu coração. Mas no final, uma olha e fala: está chegando o tempo de nós vermos o que está escrito em Joel. E eu falei: glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí do seu lugar? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E a nossa oração é: Senhor, continua nos mantendo com os ouvidos abertos, com os olhos abertos. Jesus, nos ajuda, Senhor, a te ouvir. Porque quando nós ouvimos a voz de comando, quando nós estamos ligados na torre de comando e nós ouvimos a voz de comando, nós alinhamos a nossa rota, nós alinhamos a nossa casa, nós alinhamos a nossa família, e nós andamos dentro daquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Aleluia! E quem cumpre princípios recebe as promessas dos céus, em nome de Jesus. Amém? Senhor Jesus, nós te adoramos, agradecemos por esse momento. Colocamos diante do Senhor, Pai, o nosso louvor, a nossa adoração, a sua noiva, Jesus, rendida a Ti, somente a Ti, Jesus. Colocamos dízimos e ofertas diante do Senhor. Pedimos a sua bênção sobre cada família aqui representada, em nome de Jesus. Amém? Fique à vontade para entregar seu dízimo e sua oferta em nome de Jesus. Descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer
que a história nunca viu vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Aleluia. As crianças, vamos nos dirigindo para o nosso cultinho abençoado. Amém? Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Cadê Pedro? Vamos pro cultinho, Pedro. Tá com a cara de sono, Jefferson. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Abençoamos essas crianças no nome de Jesus, mais do que já são abençoadas. Amém? Glória a Deus. Queridos, hoje era um dia que estava marcado o pastor Lucas trazer uma palavra do Senhor para as nossas vidas. Amém? E Deus veio ministrando com ele. Quinta-feira ele teve uma confirmação dessa palavra, então ele está aqui mesmo com a perna um pouco arrebentada. Você vai ver ele um pouco sentadinho, amém? Mas como é uma palavra do Senhor, você presta atenção só na palavra, esquece a perna em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos abençoar a vida dele, mais do que já é abençoado. Pedir que o Senhor esteja movendo o nosso coração, abrindo os nossos ouvidos de uma forma muito especial, para que a gente receba esse maná quentinho do céu. Amém? Senhor Jesus, te louvamos e te agradecemos, Pai, pela vida do teu filho, teu servo, pastor Lucas. Pedimos, Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que o Senhor vem ministrando ao coração dele, que o Senhor Deus esteja trazendo ao nosso coração como igreja. Nós cremos nesse tempo em tudo que o Senhor tem mostrado e que o Senhor tem feito. Pedimos, Pai, fica conosco em nome de Jesus. Fala conosco, Pai, esvazie ele de todo eu e encha o Senhor com teu Espírito Santo, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, queridos. A paz, amém? Eu vou tomar a liberdade de sentar nessa cadeira confortável, que daí eu vou me sentir mais à vontade para trazer algo para a igreja que Deus tem ministrado muito comigo. Queridos, isso que a pastora comentou, que eu tive uma confirmação, na verdade foi algo muito incrível. A princípio, quando eu comecei a ouvir a pastora Cris, cadê a pastora Cris? Está por aí? A hora que eu estava ouvindo ela pregando na quinta-feira, eu cheguei até ficar bravo. Eu falei, mas meu pai do céu, o que essa garota está tomando conta da minha ministração? E é muito bonito, na verdade, a gente ter esse sentimento de um só Espírito. E na verdade, quando a pastora Cris começou a ministrar, e quando ela começou a falar sobre processos, querido, e quando ela trouxe o exemplo de Daniel, eu falei, não pode ser. E eu cheguei a pensar, falei assim, eu vou ter que pregar outra coisa, eu vou preparar outra ministração, porque Deus também me chamou a atenção num outro assunto. Mas daí eu comecei a refletir comigo mesmo. Eu falei assim, não vou trocar. Sabe por quê? Porque essa ministração que eu quero compartilhar com vocês, eu recebi assim ela de Deus, vamos dizer assim, no dia 3 de fevereiro. Era um domingo, eu estava na igreja louvando a Deus. E daí nós estávamos cantando a música Vitorioso És. Eu já pedi para a pastora para ela preparar essa música para o final da nossa ministração. E no meio daquela ministração, daquela música, durante o louvor, começou a vir um turbilhão de coisas na minha cabeça, que é tudo isso que eu quero passar para vocês hoje.
Mas isso veio para mim no dia 3 de fevereiro. Eu fui lá confirmar, e eu sei porque eu coloco no meu bloquinho de anotações aqui do celular, e eu coloco algumas anotações, chama lembretes teológicos. E daí esses lembretes foram desse dia, porque eu sabia que eu ia ministrar essa palavra. E de repente, um culto antes, a pastora Cris vai lá e fala de processos. Eu falei, não é possível que ela vai falar de processos. Ela usou o mesmo termo, processos. E daí, além dela falar de processos, ela usou o exemplo de Daniel 2. E daí, quando eu refleti a respeito disso, eu falei, não, eu não vou mudar a minha ministração. Eu poderia, mas eu entendo que é algo que Deus tem para nós. Eu entendo que, nessa minha breve reflexão, fica a dica, tá, Jefferson? Eu acho que é algo que Deus tem para nós, porque se Ele ministrou isso comigo, se eu tinha planejado de estar falando sobre isso nesse momento, nessa hora, e a pastora Cris, ela também falou muito a respeito disso, eu acho que é um tema que nós podemos nos aprofundar um pouco mais, porque é o que o Espírito Santo tem para a igreja nesse momento, nessa hora, amém? Glória a Deus. Também nessa mesma linha de raciocínio que a pastora Luciana comentou, a respeito de avivamento, a respeito de nós estarmos falando uma só língua, um só Espírito, em igreja de Nova Mutum, em igreja de Belo Horizonte, em igreja de Barretos, seja lá qual for, eu creio do fundo do meu coração, que a gente vive um momento diferente no Brasil, a gente vive um avivamento. Na verdade, é algo que nós já estamos presenciando, e eu quero que você leve em consideração os valores que foram trazidos bem recente ao Brasil: Deus, pátria e família. Eram valores que num outro tempo político não existia entre a nação brasileira. Esse sentimento de patriotismo que se vê hoje, esse sentimento de combate em defesa da família, era algo que você não via 3, 4 anos atrás. E hoje a nossa sociedade tem defendido esse tema. Então eu enxergo isso como avivamento, porque avivamento não é a materialização, dos dons e dos milagres espirituais. Isso é bom? Sim, é bom. Mas o avivamento é a mudança de uma sociedade. Isso é o avivamento. É quando toda uma sociedade se transforma, convergindo com princípios de Deus. Isso é avivamento. Então, eu creio sim que nós começamos uma caminhada que ainda vai ser muito longa e vai trazer muitos frutos para a nossa nação, amém? Glória a Deus por isso. Queridos, o que eu quero falar a respeito da minha ministração de hoje é a respeito de qualidade de vida. Na verdade, eu quero te convencer a ter uma vida de qualidade. Eu quero te convencer a ser feliz, a viver bem em toda e qualquer situação. É essa a minha pregação de hoje, tá bom? E para isso eu quero trazer o tema Daniel. Eu quero ler bastante a Bíblia. Vai abrindo aí a sua Bíblia, por favor, em Daniel, capítulo 2, porque a partir desse texto eu quero trazer para você, compartilhar contigo, que a decisão de ter uma vida de qualidade, ela é tua e é uma decisão. Talvez você fale assim: pastor Lucas, você não conhece, minha vida é uma tragédia, então eu vivo mal, então eu sou depressivo, eu sou dependente de um monte de coisa para viver bem. Eu quero te conquistar, essa palavra, a crer que a sua qualidade de vida, ela depende da sua fé em Deus, depende da forma que você vai escolher viver, amém? Então vamos ler um pouquinho de Daniel,
Querido, Daniel, para você que não conhece, ele é um grande exemplo. Na verdade, se eu e a pastora Luciana tivéssemos um filho, ele iria ter se chamado Daniel, porque a gente admira demais esse homem, esse personagem, e a vida dele está cercada de situações que fazem a gente aprender muito com a vida dele. Vamos lá, queridos, o que podemos aprender com essa história? Me acompanha nessa leitura, foca nela, porque é uma leitura longa, mas ela se faz necessário para você entender o contexto, amém? Então, Daniel, capítulo 2, a partir do versículo 1, o sonho de Nabucodonosor, amém? Vocês estão comigo? No segundo ano de Nabucodonosor como rei da Babilônia, ele teve uns sonhos que o deixaram tão preocupado que não podia dormir. Então mandou chamar os sábios, os adivinhos, os feiticeiros e os astrólogos, para que eles explicassem os sonhos. Quando chegaram e se apresentaram diante do rei, ele lhes disse: tive um sonho que me deixou muito preocupado, e não vou ficar sossegado enquanto não souber o que ele quer dizer. Eles disseram ao rei na língua aramaica: que o rei viva para sempre. Pedimos que o Senhor nos conte o sonho, e aí nós lhe diremos o que ele quer dizer. Mas o rei respondeu: já resolvi que vocês têm que me contar o sonho e também explicar o que ele quer dizer. Se não puderem fazer isso, vocês serão todos cortados em pedaços, e as suas casas serão completamente arrasadas. Mas, se me contarem o sonho e explicarem o que ele quer dizer, eu lhes darei presentes, prêmios e muitas honras. Portanto, digam o que foi que eu sonhei e o que o sonho quer dizer. E todos os sábios disseram de novo: conte o Senhor o sonho, e aí nós lhe diremos o que quer dizer. Mas o rei insistiu: eu sei o que vocês estão fazendo. Estão procurando ganhar tempo, porque sabem que já resolvi que, se vocês não me contarem o sonho, vou dar a todos o mesmo castigo. Vocês já combinaram me enganar com mentiras e falsidades, esperando que a situação mude. Contem-me o sonho, e então eu saberei que também poderão explicar o que ele quer dizer. Mas, versículo 10, os sábios deram ao rei essa resposta: não há ninguém no mundo que seja capaz de fazer o que o Senhor quer. Nunca houve nenhum rei, por mais forte e poderoso que fosse, que tivesse exigido uma coisa dessas dos seus sábios, adivinhos ou astrólogos. O que o Senhor está querendo é impossível. Não existe quem possa atender o seu pedido, a não ser os deuses, e eles não moram com a gente aqui na terra. O rei ficou tão furioso que mandou matar todos os sábios da Babilônia. A ordem foi publicada, e então foram buscar Daniel e os seus companheiros para que eles também fossem mortos. Deixa eu fazer um parêntese aqui, por favor. Deixa eu te explicar o contexto, porque talvez você não conheça tão bem a história de Daniel. Queridos, Daniel era do povo de Deus. Ele pertencia ao reino de Judá, o povo de Deus. E Nabucodonosor era um rei tirano, alguém diabólico. Ele era o rei do Império Babilônico, tá bom? E o Império Babilônico conquistou o reino de Judá. O povo de Deus se desviou dos caminhos de Deus, e eles foram conquistados pelo Nabucodonosor, tá bom? Só que Nabucodonosor era inteligente, e o que ele fez? Ele separou
jovens que fossem inteligentes, preparados, bonitos, jovens que fossem apresentáveis, jovens que pudessem trazer benefício para o rei Nabucodonosor. E Daniel estava nesse grupo. Daniel estava preparado para ser um dos sábios do rei Nabucodonosor. Então foi por isso que, uma vez publicado o decreto do rei para se matar todos os sábios, foram então buscar Daniel. Por quê? Porque ele estava sendo preparado para ser um desses que assistiam ao lado do rei. Amém? Então era por isso que Daniel estava nesse contexto. Versículo 14. Deus revela a Daniel o que o sonho quer dizer. Amém? Está aí comigo? Daniel foi procurar, eu pulei, tá? Estou agora no versículo 14. Daniel foi procurar Aríoque, o chefe da guarda do rei, que tinha recebido ordem para matar todos os sábios da Babilônia. Com muito jeito e cuidado, Daniel perguntou a Aríoque: por que foi que o rei deu uma ordem tão dura assim? Aríoque explicou o que havia acontecido. Então Daniel foi falar com o rei, e este concordou em esperar, a fim de dar tempo a Daniel para explicar o sonho. Depois Daniel foi para casa e contou tudo aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse que orassem ao Deus do céu, pedindo que tivesse pena deles e lhes mostrasse o que aquele sonho misterioso queria dizer, a fim de que Daniel e os seus amigos não morressem junto com os outros sábios da Babilônia. Naquela noite, Daniel teve uma visão, e nela Deus mostrou o que o sonho queria dizer. Então Daniel agradeceu a Deus, dizendo: que o nome de Deus seja louvado para sempre, pois dele são a sabedoria e o poder, e por aí vai. E Daniel continua com uma oração muito linda, agradecendo a Deus. Pega aí mais esse princípio, tá? Mais essa chave. Depois que Deus revelou, depois que Deus entregou para Daniel o que ele pedia, ele fez uma oração muito poderosa, honrando e agradecendo a Deus. Amém? Pula lá para o versículo 24. Aí Daniel foi procurar Aríoque, o oficial que tinha recebido a ordem do rei para matar os sábios da Babilônia. Daniel disse: Aríoque, não mate os sábios, leve-me para falar com o rei e eu explicarei o sonho que ele teve. Aríoque levou Daniel depressa para o lugar onde o rei estava e lhe disse: está aqui comigo um dos judeus que trouxemos como prisioneiros, e ele vai explicar o sonho que o senhor teve. O rei perguntou a Daniel, que também era chamado de Beltetazar: você pode contar o meu sonho e explicar o que ele quer dizer? Daniel respondeu: não há sábios, adivinhos, feiticeiros, nem astrólogos que possam dar a explicação que o senhor está exigindo. Mas há um Deus no céu que explica mistérios. Foi por meio do sonho que ele fez o Senhor saber o que vai acontecer no futuro. E agora, ó rei, eu vou explicar o sonho e as visões que o Senhor teve enquanto dormia. Queridos, a partir daí Daniel explica o sonho. Depois você lê na sua casa qual que foi o sonho do rei e qual que era o significado disso. Como o próprio texto disse, era um sonho que previam as coisas do futuro. E só para você saber, tudo aconteceu, né? É mais um fato explicando que, comprovando a veracidade da Bíblia. Esse sonho, ele já aconteceu, ele já foi revelado por Daniel nesse momento, e as coisas que estavam por vir, de fato aconteceram. Pula lá para o versículo 46, nós estamos terminando a nossa leitura. A recompensa de Daniel. Depois que Daniel explicou para o rei o que ele tinha sonhado, e deu a interpretação do sonho, então, versículo 46,
o rei Nabucodonosor, que era aquele tirano que eu tinha explicado, aquele homem sanguinário, ele se ajoelhou diante de Daniel, encostou o rosto no chão, e depois ordenou que fossem apresentados a Daniel sacrifícios e incenso. E ele disse a Daniel: o Deus que vocês adoram é, de fato, o mais poderoso de todos os deuses, e é o Senhor de todos os reis. Eu sei que é Ele quem explica mistério, pois você me explicou este sonho misterioso. Em seguida, o rei colocou Daniel como alta autoridade do reino, e lhe deu também muitos presentes de valor. Ele pôs Daniel como governador da província da Babilônia, e o fez chefe de todos os sábios do país. A pedido de Daniel, o rei pôs Sadraque, Mesaque e Abednego como administradores da província da Babilônia, mas Daniel ficou na corte real. Amém. Glória a Deus por esse texto, querido. Eu quero navegar contigo, quero que você me acompanhe numa linha de raciocínio que a gente pode aprender muita coisa diante disso, tá bom? E eu quero voltar ao tema principal. Nós estamos falando de qualidade de vida, amém? Nós estamos falando de você escolher ter uma vida boa. Para isso, a gente precisa entender que foi o processo que fez Daniel ser Daniel. Foi a tempestade, foi o deserto que fez Daniel ser Daniel. Hoje a gente olha para esse personagem e eu quero colocar o nome do meu filho de Daniel. Porque hoje a gente conhece a história que ele viveu. Mas eu quero que você pare para pensar que Daniel, ele era anônimo antes de tudo isso. Daniel, ele era um prisioneiro de guerra. Foi o processo, o deserto, a tempestade, chame do jeito que você quiser. Mas foi essa caminhada, foi essa experiência que fizeram Daniel se transformar no Daniel que você conhece. Num personagem que tem um livro inteiro da Bíblia dedicado a ele. Você entende o tamanho do valor dessa experiência que ele teve? Daniel estava numa situação complicada ou não? Estava, amém? Delicadíssima. Na verdade, ele estava numa sinuca de bico. Eu quero que você traga isso para a tua realidade. Que você se coloque no lugar dele. Imagina, hoje. Imagina que você é sequestrado e alguém coloca uma arma na sua cabeça e fala assim: cara, é o seguinte, eu tive um sonho essa noite, ou você me conta o que eu sonhei, ou eu vou te dar um tiro na cabeça. Eu acho que o problema dele era maior do que o teu, porque era essa a realidade dele. E quando você leu no texto que foi publicado, significa que foi escrito no papel. Eu quero que você tente lembrar, recordar, o rei naquela época, ele tinha o anel. E quando ele publicava um texto, ele selava com um anel, com cera. E aquilo virou lei, é ordem. E nós estamos falando de uma época de Nabucodonosor. Não tinha deputado, não tinha senador, não tinha congresso, não tinha promotor, não tinha quem falasse contra a vontade do rei. Se o rei falou, está falado. Então o decreto é: mata todo mundo. Mata todo mundo porque ninguém soube me explicar o que eu sonhei. E daí Daniel caiu de gaiato no meio dessa armadilha. Coitado dele, não tinha nada com isso. Prisioneiro de guerra do reino de Judá, que foi exilado para a Babilônia. Só que por ele ser um jovem inteligente, ele estava sendo preparado, e por conta disso, ele caiu no meio desse bolo. Tenso, né? Se Daniel não descobrisse o sonho, o que aconteceria? Essa era a situação de Daniel. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Daniel fez alguma coisa errada para merecer isso?
E daí às vezes a gente fica se perguntando: o que eu fiz de errado para merecer isso ou para merecer aquilo? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Talvez você tenha feito, tá bom? Talvez você tenha plantado muitas coisas ruins, que esteja colhendo nesse momento aquilo que você plantou, né? Isso é bíblico também. Mas o fato de você estar passando por um processo, não necessariamente é algo vindo do inferno, não necessariamente foi o diabo que colocou uma armadilha para você. Sabe por quê? Porque foi Deus que fez Nabucodonosor sonhar. Está escrito no texto. Daniel falou assim, foi Deus que fez você ter esse sonho, para que você soubesse do futuro. Então muitas vezes, é Deus que coloca a tempestade da tua vida, é Deus que coloca você no deserto. Certa vez, apareceu um homem, chamado Jesus Cristo, até então anônimo, ninguém sabia quem era ele, era um qualquer. Daí ele foi batizado. Quando ele foi batizado, bum, o mundo mudou. Sabe por que o mundo mudou? Porque vem uma pomba e pousa no ombro dessa pessoa, e vem uma voz do céu, do próprio Deus, para que todos pudessem ouvir, e fala assim: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Uau! Uma coisa poderosa, grandiosa. E daí logo depois que isso acontece, Deus vai lá e manda Jesus para o deserto. Foi o Espírito Santo que mandou Jesus para o deserto, logo depois que ele foi batizado. Presente, nossa, filhinho amado, te amo tanto, vai para o deserto. Então o deserto, o processo, a dificuldade, ela nem sempre vem do inferno, ela nem sempre é uma pedra de tropeço na sua vida. Não, pelo contrário, o processo, ele pode ser uma ferramenta para te transformar num Daniel. Amém? O processo, ele pode te conduzir para lugares mais altos. Então quando eu te fiz uma pergunta: Daniel fez alguma coisa errada? A resposta é não, tá, querido? Se você ler o capítulo 1, que é o capítulo anterior, você vai ver que ele abriu mão das iguarias do rei, porque ele não queria se contaminar de nenhuma forma com aquele reino e com aqueles costumes. Então ele guardou a fé, mesmo estando em outro país. Ele levou junto com ele a crença que ele tinha no Deus Todo-Poderoso. Foi isso que Daniel fez. Daniel era um homem de oração, era um homem temente a Deus e fiel, reto em tudo que fazia. Então ele não fez nada de errado para merecer a morte, caso não resolvesse esse enigma. Amém? Você está comigo? Amém? Só que, antes dele revelar o sonho, ele não era ninguém na ordem do dia. Ele era um anônimo. Ele era um qualquer no meio, não é no meio da multidão, é no meio dos prisioneiros. Sabe aquele cara anônimo? Não, ele era menos do que isso, porque ele era um anônimo nos prisioneiros. Ele não era um patrício, ele não era alguém do reino da Babilônia. Amém? Então, querido, foi o sonho que gerou Daniel. Eu quero trocar o sonho pelo processo. Foi o processo que gerou Daniel. Foi a tempestade que gerou Daniel. Foi o deserto, dê o nome que você quiser. Foi essa situação difícil que gerou Daniel. Eu quero, por favor, colocar um videozinho do Daniel Subirá, do Luciano Subirá. Eu achei absolutamente incrível. Eu falei: meu Deus do céu, como é um vídeo muito curto. Ele está no jeito aí? A nova geração não consegue entender textos da Bíblia como Tiago 1, de 2 a 4. Meus irmãos,
A irmã Maria que colocou esse vídeo no grupo da igreja. Eu assisti ele assim, 5 vezes. Eu falava, meu pai do céu, não é possível. Eu estava com essa ministração pronta. E ela colocou isso ontem. Queridos, processo. Você sabe o que o pastor Luciano Subirá, ele acabou de explicar? Querido, a hora que você vê um vídeo desse cara, você assista. Ele é uma referência nacional, é alguém que eu tenho profundo respeito e admiração. Para mim, na minha opinião pessoal, ele é o principal pastor da nossa nação, do Brasil. Então, o dia que você vê um vídeo do Luciano Subirá, assista, porque vai vir coisa boa. Amém? Sabe o que ele explicou aqui? Que Tiago, ele está falando exatamente o que eu acabei de dizer. Mas não é só Tiago, Paulo, ele cansou de falar a mesma coisa. Ele está falando do processo. Por favor, abre em Tiago 1, versículo 2. Coloca na versão revista e atualizada. Ele está falando que os processos fazem a gente crescer. Que quando a gente passa por grandes provações, quando a gente prova a nossa fé, isso produz experiência, para que a gente seja perfeito, completo. Olha só que legal, versículo 2, Tiago 1, versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo toda alegria o passardes por várias tribulações, provações, processos, tempestades. Pode passar. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz. Vamos entender isso. Provação da vossa fé. Sabe o que significa? Significa você, durante a adversidade, provar que você tem fé. Provar que você é fiel, provar que você não se desvia dos caminhos de Deus por causa da tribulação, por causa do processo. E quando você consegue confirmar a sua fé, isso produz em você perseverança. Pode passar. Produz em você ser uma pessoa completa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Daniel cresceu? Ele cresceu, amém? Depois disso ele se tornou um homem grande, amém? Amém? Toda essa tribulação fez de Daniel governador, pô. Ele cresceu. Você sabe por que ele cresceu? Porque ele passou pela prova. Porque ele provou a fé que ele tinha. E isso criou nele uma experiência maravilhosa. Essa experiência, querido, ela durou por décadas. Daniel permaneceu na corte do reino, não só com Nabucodonosor, mas com os seus sucessores. Daniel permaneceu em posição privilegiada durante muitos anos. Muitos anos. Aqui ele era um garoto. Então ele passou a ser uma pessoa completa, madura. Sabe por quê? Porque ele conseguiu provar a fé dele. Então Daniel, ele viveu o que Tiago explicou. Mas Paulo também explicou, Pedro também explicou. A Bíblia, ela é coesa. Agora eu quero te fazer pensar o contrário. Porque quando você vive processos, você tem essa oportunidade de provar a sua fé, de adquirir experiência, de ganhar maturidade e de ser pleno. Agora, a falta de processos, ela não permite fazer você enxergar a mão de Deus sobre a sua vida. A falta de experiência, sejam ela qual for, ela te impossibilita de enxergar o favor de Deus sobre você. Então, quando você tiver processos, agradeça a Deus, do jeitinho que tem o texto. Tem de bom ânimo, fique muito feliz, porque você tem um Deus para te acompanhar durante a sua tribulação, amém? O que eu estou querendo te convencer, querido, é para você valorizar o processo, valorizar as situações da sua vida. Sabe por quê? Porque é o processo que te revela. Guarda essa chave no teu coração. É o processo que te revela
Só que tem um problema. O processo ele te revela, seja para bom ou seja para ruim. As dificuldades da sua vida, as situações que você encara no seu dia a dia, elas te revelam, seja para bom ou seja para ruim. E eu quero dar alguns exemplos. Porque às vezes a gente fala assim, não, eu tenho fé e não importa o que aconteça, eu sou fiel. A pergunta é, será? O processo, ele é sempre uma via de mão dupla. Então Daniel, ele foi aprovado, ele provou a sua fé. Se você pegar outros exemplos, o rei Davi, assim como Daniel, ele não era ninguém antes de Golias. Então o Golias foi uma tempestade que revelou o rei Davi, assim como revelou Daniel. José, ele teve uma série de processos que revelaram José. E assim por diante. Só que eu quero que você lembre o exemplo oposto. O processo te revela. Na Bíblia nós não temos apenas Davi, apenas Daniel, apenas exemplos bons. Nós temos exemplos ruins. Rei Saul. Vamos falar de rei Saul. A Bíblia diz que rei Saul era um homem cheio do Espírito Santo. Assim diz a Bíblia. Só que daí ele se encontrou numa situação difícil. E eu não quero que negar, a situação dele era difícil. Ele estava cercado por reis. E daí você sabe o que ele fez? Ele fez tudo errado. E isso se repetiu. Em outra ocasião ele foi lá e ganhou uma guerra. A ordem de Deus era, queime tudo que é amaldiçoado. Só que a hora que ele viu aquelas coisas de valor, o coração dele ficou balançado. E daí ele guardou alguma coisinha. O processo revelou que o rei Saul não era tão fiel quanto ele achava que era. A tempestade demonstrou que o rei Saul não era tão santo quanto pensava, que não era tão fiel a Deus quanto deveria. Então o processo revelou o rei Saul para baixo. Foi um desastre, ele perdeu o reinado, morreu suicida. Geazi, nós tivemos um grande profeta, Elias, tivemos outro grande profeta, Eliseu. O próximo sabe quem era para ser? Era para ser Geazi. Geazi era o aprendiz do grande profeta Eliseu. Só que chegou um momento que tinha uma carroça de ouro, e aquilo cobiçou o coração dele. E Geazi não foi tão fiel quanto deveria. Um homem que tinha tudo para ser o próximo grande profeta. Em um determinado momento, o processo ceifou ele. A dificuldade demonstrou que Geazi não era fiel a Deus como deveria ser. Então o processo, ele te revela. Amém? Pesado, né? É o desafio que mostra a sua identidade, que mostra quem que você verdadeiramente é. É durante a tempestade que a gente descobre o quão fiel a Deus você é. O deserto é sempre um teste na nossa vida. E é ali que você vai poder demonstrar para Deus e para os outros se você é fiel a Ele ou não. Quando eu falo que o deserto é o teste, foi por isso que Jesus foi para o deserto. Porque não era justo Jesus ser intitulado, o Salvador, se Ele não passasse por provações como eu e você passamos. E as que Ele passou foram muito maiores do que a sua. Então o deserto, ele é uma ferramenta de Deus, e é uma coisa natural da sua vida. Ele é a oportunidade que você tem de provar para Deus que você é fiel.
Então eu volto a te dizer, valorize o processo, valorize o processo, valorize os momentos de dificuldade, preste atenção nas tuas atitudes, naquilo que você faz ou deixa de fazer durante os momentos de tempestade da sua vida. Sabe por quê? Porque vir na igreja, levantar a mão para o céu e adorar junto com a equipe de louvor, não mostra a sua fé. Você, na beira do rio, comendo churrasco, com seus amigos, com a sua família, não mostra quem você é em Deus. Está num parque de diversão com a família, não mostra quem você é em Deus. Quando a gente está no bem bom, no gostoso, não existe uma prova da sua fé. Agora, quando alguém joga uma mala de dinheiro na sua frente, igual aconteceu com Geazi, uma carroça de ouro, literalmente, uma carroça cheia de ouro. Quando alguém te faz uma proposta corrupta, para você ganhar um dinheiro fácil, aí a sua fé é aprovada. Quando alguém te dá um tapa na cara, aí a sua fé é aprovada. Quando o seu patrão manda você fazer algo que é errado perante Deus, aí você é aprovado. E aí, você vai desobedecer o seu Deus ou o seu patrão? Você vai perder o seu emprego para ser fiel a Deus? É aí que você é aprovado. Não é na igreja, louvando a Deus. Aqui você vem para adorar e agradecer a Deus. Aqui não prova a sua fé. Você tem a oportunidade de provar a fé quando você estiver lá, passando pela peneira. Quando você estiver passando por uma situação de tempestade, de deserto. É lá que você vai revelar quem é você. Não aqui. Amém? Daniel passou no teste. E você sabe o que é maravilhoso dele ter passado no teste? Que ele não cresceu apenas pessoalmente. Porque ele cresceu pessoalmente, amém? Ele virou governador. Diz a Bíblia que ele ganhou um monte de presente de valor e ainda virou governador. Eu quero que você mensure isso. Ele de prisioneiro, de povo conquistado, o Império Babilônico conquista o reino de Judá. Ele vem como prisioneiro, e esse prisioneiro se torna governador da Babilônia. Um homem santo de Deus. Então, ele, além de ter um crescimento pessoal, particular, ele teve principalmente um crescimento espiritual. Então ele teve esses dois bônus, um crescimento pessoal e um espiritual. Sabe por quê? Porque nem Daniel sabia quem ele era até esse momento. Nem ele mesmo sabia do poder, da conexão que ele tinha com Deus e com o Espírito Santo. Então essa experiência que ele teve com Deus virou uma chave na vida dele. Ele entendeu o mundo espiritual, ele falou assim: uau, olha só o Deus que eu tenho, que me revelou o sonho do faraó. Do faraó não, meu Deus do céu, você entendeu, né? Para ver se você estava esperto. Queridos, virou uma chave na vida dele. Se você continuar lendo o livro de Daniel, ele teve inúmeras experiências que são absurdas. Daniel foi um dos privilegiados que recebeu a visita do anjo Miguel. Você tem noção o que é isso? Desceu um anjo Miguel para vir aqui falar contigo, falar: ó Daniel, escreve aí que eu vou te falar uma revelaçãozinha. É só a revelação do final dos tempos, de como é que vai ser a história da humanidade em Deus. Foi só esse Daniel. Foi só o cara que foi chamado, jogado na cova dos leões e falou assim: ô gatinho, coloca a cabeça aqui que eu vou coçar a sua cabeça, você não está entendendo. Eu e Deus somos assim, ó, você não vai me comer. Foi esse Daniel.
Então, ele não teve só um benefício pessoal, ele teve um benefício espiritual muito grande. E toda vez que você é aprovado nas suas provações, você ganha experiência. Tiago 1. Você ganha experiência em Deus, você ganha base, você ganha confiança, você se torna maior em Deus. E se tornar maior em Deus é tudo que nós precisamos, querido. Amém? Você está comigo? Você sabe o que Daniel buscou? Jeremias 33:3, abre aí por favor. Queridos, o processo, a dificuldade, fez Daniel buscar isso aqui, ó. Nós lemos isso aqui 2 cultos atrás, foi um dos temas do download do céu. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Foi isso que Daniel fez. Daniel chamou os amigos, queridos, vem cá, vamos orar, vamos suplicar a Deus, para que Ele tenha misericórdia de nós, e vamos interceder para que o reino dele seja estabelecido aqui. Ele precisa contar para a gente coisas grandes e ocultas que não sabemos. Foi isso que Daniel fez. A Bíblia é muito coerente, a Bíblia é muito coesa. E depois que Daniel teve essa experiência, depois que ele passou por esse processo, ele virou a referência. Ele saiu do anonimato e virou referência. Então, a princípio, aquele problema que existia, Deus usou para honra. Deus pegou o processo, a tempestade, e transformou aquilo para honra. E quem que foi honrado? O primeiro de todos foi Deus. O primeiro de todos foi Deus, porque Nabucodonosor colocou o rosto no chão e falou assim, ó, verdadeiramente, de fato, o seu Deus é o Deus de todos os deuses. Então o primeiro nome que foi honrado foi o de Deus, mas não só o de Deus, Daniel também foi honrado, e os amigos de Daniel também foi honrado. Então o processo, ele foi usado por Deus como uma alavanca para projetar o próprio nome de Deus, de Daniel e de seus amigos. Amém? Eu quero abrir um parênteses aqui para falar dos amigos de Daniel. Daniel seguiu outro princípio poderoso. Olha como que esse cara tinha os princípios guardados no coração. Ele foi honrado pelo rei, mas se você ler o texto, você vai ver que foi a pedido dele, de Daniel, que o rei colocou Sadraque, Mesaque e Abidênego como administradores das províncias. Sabe o que Daniel fez? Ele não esqueceu de quem intercedeu com ele. Ele falou assim, ó, o rei, vem cá, ó, eu tenho um grupo de pessoas que me ajudaram. Se eu tenho uma resposta para te dar hoje, é porque eu tenho uma equipe que me ajudou e eles precisam me acompanhar. Então Daniel não deixou os amigos para trás. Daniel honrou, ele dividiu as honras com os amigos que também tinham participação nesse mistério. Amém? Então, querido, quando Deus te dá um problema, na verdade é uma oportunidade que Ele mesmo tem de transformar o seu problema em uma bênção na sua vida. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus, querido. Portanto, quando somos fiéis a Deus, eu quero chegar nessa conclusão contigo. Quando nós somos fiéis durante o processo, durante a nossa caminhada, nós colhemos recompensas. Nós colhemos recompensas. Deus é honrado, você é honrado e o seu próximo é honrado. Então, concluindo, gostaria de demonstrar que curta o processo. Lembra que eu falei sobre qualidade de vida? A qualidade de vida significa você aprender a curtir esse processo, você aprender a valorizar esse processo, a ser feliz na tribulação, a ser alegre durante a tempestade, durante o deserto.
O que eu estou querendo te convencer é você ter qualidade de vida em toda e qualquer situação, independente da circunstância que você está vivendo. Porque como eu já te demonstrei aqui, o processo ela é a oportunidade que você tem para provar para Deus que você é fiel. E se você passar nesse teste, você vai ser recompensado de alguma forma. Amém? Então, querido, aprenda a conviver com processos, porque Deus, Ele não vai te poupar. O processo é a ferramenta que Deus tem para a tua vida, para te fazer crescer, para te fazer um homem maduro, para te fazer um homem pleno, para te fazer viver grandes experiências e para Deus te colocar no lugar que Ele quer que você esteja. Agora, como que você vai chegar nesse lugar se você não estiver preparado para isso? Se você não tiver as experiências desse caminho? Então, para de reclamar. Para de olhar para os seus problemas como sendo uma tragédia, como sendo, o diabo está me cercando de todos os lados. Está nada, querido. É Deus que está te cercando. É Deus que está te cercando de todos os lados para te fazer crescer. É Deus que está te empurrando. Coloca uma coisa no teu coração. Ter fé. O que significa ter fé? Se você não sabe, você vai abrir lá em Hebreus. Mas fé é a certeza de que Deus vai fazer. Fé é a convicção de fatos que não se veem. É a certeza de que Deus, Ele está contigo. Isso é fé. E sem fé é impossível agradar a Deus, amém? Agora, se você tem fé, né, se você tem certeza que Deus, Ele vai fazer, Ele vai estar contigo, por que você está preocupado? Por que você está tão ansioso? Por que você está tão tribulado? Sabe o que significa? Significa que você não tem fé. A ansiedade, eu já falei isso numa outra pregação, era o tema da pregação. A ansiedade é a ausência de fé. A ansiedade é o oposto da fé. Ou você é ansioso, ou você tem fé. Se você tem fé, você não é ansioso, porque você tem a certeza que Deus vai te ajudar. Em algum momento Deus vai te revelar o sonho de Nabucodonosor. Amém? Então, querido, Deus, Ele se manifesta naquilo que nós não temos como agir. Quando nós não temos como agir, quando sai do controle das nossas mãos, quando fica fora da sua alçada, é quando Deus vem. É quando Deus estende a mão e fala: vem cá que eu vou te ajudar, vem cá que eu vou revelar o sonho para você. É aí que Deus se manifesta. A gente tem falado aqui, muitas vezes você já ouviu, que Deus não supre expectativas, Deus supre necessidades. Sabe por quê? Porque a expectativa é você que corre atrás, querido. Vai você atrás daquilo que você quer, vai você atrás do que está no alcance do seu braço. O que você quer? Você quer um salário mais alto? Vai se especializar, vai trabalhar mais, corra atrás. Agora, quando saiu do seu alcance, aí Deus entra com poder. Aí você busca Jeremias 33, para que Deus te dê o oculto, coisas grandes e ocultas que você não sabe. E daí Deus se manifesta. É quando sai fora da sua alçada. Amém? É muito complexo isso, porque às vezes a igreja, ela quer sentar em berço esplêndido e ficar orando, e não age, e não faz nada. Se Daniel tivesse recebido a notícia e falasse somente em oração, ele estaria morto. Eu quero que você entenda isso. Por favor, abre lá, Daniel, versículo 14, 2,14. 2,14. Olha que coisa linda. Daniel falou, coloca NTLH, por favor. Daniel foi procurar Aríoque, o chefe da guarda do rei, que tinha recebido ordem para matar os sábios da Babilônia, com muito jeito e cuidado.
Olha que interessante. Isso me chamou a atenção. Com muito jeito e com muito cuidado. Sabe por quê? Porque a ordem do rei para matar ele já estava dada. Se ele fosse lá falar um pouquinho mais grosso, meu amigo, ele podia matar o Daniel ali na hora. Não precisava mais dar explicação. A ordem estava publicada. Então Daniel, ele teve que articular com muita sabedoria, com muito jeito. O decreto estava impresso, estava publicado, a sentença de morte estava dada. Então Daniel, ele fez com jeito, ele fez com cuidado. Depois que ele foi falar com Aríoque, ele foi chamar os amigos. Daí depois ele foi falar com o rei. Ele ainda não tinha revelação quando ele foi falar com o rei. Ele foi lá, Nabucodonosor, ó rei, me dá uma trégua, tem misericórdia, me dá um tempo, eu vou conseguir. Ele negociou. Você entende que Daniel foi diplomático? Por quê? Porque isso era o que estava no alcance do braço dele. E depois que ele fez tudo que ele podia, tudo que era possível, daí ele entrou no quarto, ele entrou no Santo dos Santos, para buscar o impossível. Então fica a dica, querido, coloca essa chave no seu coração. Tudo que for possível, você faz, não espere de Deus. Tudo que for possível, você faz, é tua responsabilidade. E aquilo que for impossível, você entra no Santo dos Santos e busca Jeremias 33:3. É essa a lógica da Bíblia. Amém? Depois que Daniel clamou pelo impossível, pelo que estava fora das mãos dele, tipo assim, revela meus sonhos senão eu te mato, Deus entregou o sobrenatural para Daniel. Então, se você tem fé, se você tem certeza que Deus não vai te deixar na mão, por que você vai se apavorar? Por que você vai se apavorar? Por que você vai se tribular? Por que você vai ficar ansioso? Se você tem certeza que Deus não vai te deixar na mão, querido, siga uma vida feliz, ergue a cabeça. A ansiedade é o oposto da fé. Então, depois que você coloca tudo isso no seu coração, não tem por que você não curtir o processo, não tem por que você viver uma vida triste, uma vida magoada, uma vida de ansiedade. Não, você tem que entender que a vida é linda, a vida é maravilhosa, e Deus quer o melhor para nós. Então, se Deus está permitindo que a gente passe por algum processo, por alguma dificuldade, por alguma tempestade, querido, ela vai passar. Ela vai passar. Sabe por que ela vai passar? Porque você vai buscar resolver. E aquilo que você não conseguir resolver, você vai pedir ajuda de Deus. É assim que funciona. É simples assim. Não tem muito segredo. Não tem muito segredo. Ter qualidade de vida significa você escolher estar bem em toda e qualquer situação. Eu escolho ser feliz. Não importa o que me acontecer, eu vou estar bem. Eu vou estar sempre bem. Eu vou estar sempre bem, em nome de Jesus. Coloque essa chave no seu coração também. Não importa qual que é o tamanho do seu gigante, não importa o tamanho do teu Golias, dá uma pedrada na cabeça dele. É isso que você tem que fazer. E se a gente não tiver pedra, a gente pede ajuda para Deus, para cair um raio na cabeça dele. Não sei, eu não sei qual que é a solução que Deus vai te dar, mas se você buscar Jeremias 33:3, Deus tem coisas grandes e ocultas que você não sabe, e você só vai descobrir quando você entrar numa atmosfera de intimidade com Deus. Caso contrário, você não tem essa informação. Caso contrário, você não tem esse tesouro chamado conhecimento de Deus. A equipe de louvor está por aqui? Eu quero muito que você reflita nessa música,
porque foi essa música que me fez pensar tudo isso que eu estou compartilhando com vocês. Essa música, ela traduz muito as experiências que eu acabei de tentar te ensinar. Espero que você tenha aprendido. Eu quero muito que você aproveite a sua vida, que você tenha uma vida feliz, que você tenha qualidade de vida, que você tenha uma vida alegre, que você sorria nos momentos que você estiver com a sua família, com os seus amigos, que você lute, que você batalhe, porque os processos, como eu já disse, eles são ferramentas de Deus para te fazer crescer. As tempestades são ferramentas de Deus para te fazer crescer, para fazer você ter experiência, para você ter mais fé e para você ser projetado e honrado. São os desafios da vida que te transformam. O processo te revela. Você conseguiu colocar isso no teu coração? Amém. Que o processo te revela. Você conseguiu entender que o processo pode te revelar para cima ou para baixo? É uma via de mão dupla. Então cumpre a você ser fiel em toda e qualquer circunstância. Para concluir, querido, tudo que eu quis dizer, entenda que durante os processos, durante as dificuldades, a tempestade, o deserto, chame como quiser, você precisa fazer o que for possível, você precisa se mexer, você precisa buscar as soluções do jeitinho que Daniel fez, com muito jeito, com muito cuidado, com muita diplomacia, com muito suor. Faça o que for necessário fazer. Durante os processos, faça tudo o que for possível para resolver o seu problema, para resolver a sua situação. O impossível, busque a ajuda de Deus, porque Deus, Ele é fiel. Então Ele te entrega o impossível, Ele te entrega o oculto. Quão maravilhosos são os conhecimentos de Deus. A gente precisa acessar este lugar de intimidade, onde a gente vai receber a orientação de Deus, onde a gente vai receber a revelação do que você precisa fazer para sair de onde você está. Então o possível é tua responsabilidade, o impossível é de Deus. Só que durante todo esse processo você não pode se desviar nem para a esquerda nem para a direita, porque senão você se transforma num Geazi, você se transforma num rei Saul, você perde a sua bênção, você sai dos planos de Deus para você. Então, em vez de você se tornar um Davi, um José, um Daniel, você se transforma num Geazi, porque você pisou na jaca, porque você escorregou na banana, por causa de uma carroça de ouro, você perdeu a sua promessa. O que é uma carroça de ouro perto do que Deus tem para você, querido? Você entende que não existe nada mais precioso do que nós estarmos no centro da vontade de Deus? Mas para isso é necessário você atravessar os processos dentro dos princípios que Ele tem para você. Amém? Então, se você faz o possível, Deus faz o impossível e você se mantém fiel, eu concluo: aproveite a jornada. Aproveite a jornada. A Bíblia é um presente que Deus deu para te ensinar tudo isso, e a sua vida é um presente que Deus te deu para que você desfrute com muita alegria, para que você viva com muita abundância de tudo. Deus tem para você vida plena. Vida plena significa que não te falta nada. Então aproveite a vida e viva com qualidade, viva com amor, viva com alegria,
Amém? Fica de pé, eu quero te convidar para louvar essa música. Cante de todo o seu coração e reflita naquilo que nós temos falado durante esses minutos, porque tem tudo a ver com essa canção. Amém? Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos em vão, teu trono acima está, teu nome imutável. Declarar isso. Nada irá impedir. E o Senhor faz o impossível. Muralhas, Senhor. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso, Senhor. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos em vão, teu trono acima está, teu nome imutável. Jesus, aquele a quem nós invocamos, Jesus. E o Senhor vem como um trovão, Pai. Te adoramos, Senhor. Impetuoso, poderoso és, grandioso. Vamos declarar isso. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és.
obrigado, porque seu nome é imutável, Pai. Deus, nos ensina a lutarmos com armas de fé. Nos ensina, Deus, a vivermos, Deus, na tempestade, Deus, porque na tempestade estás, Pai. Nós reconhecemos, Deus, o Senhor como um Deus todo-poderoso. E nós te pedimos, Deus, que o Senhor sonde o nosso coração, Pai. Que o Senhor nos ensine, Deus, a sermos como Daniel, Pai. Que o Senhor nos ensine, Deus, a batalharmos, Deus, de maneira correta, Pai. Que o Senhor nos ensine, Deus, a atravessarmos, Deus, as tempestades, que o Senhor está, Deus, de mãos dadas contigo, Pai. Que nós possamos, Deus, caminhar, Deus, alegres, felizes, Deus, entendendo que o Senhor está no controle de tudo, Pai. Em nome de Jesus, Deus, eu clamo por cada vida aqui presente, Pai. Que o Senhor realmente, Deus, esteja transformando os nossos corações, Deus, e fazendo, Deus, que a gente entenda que cada situação da nossa vida, Deus, o Senhor está conosco. Que em cada tempestade, em cada deserto, Deus, o Senhor está conosco, Deus. E nós queremos provar para Ti e para o mundo, Deus, que somos fiéis, Deus. Que somos fiéis independente da situação, Deus. Independente das circunstâncias, Deus, nós honraremos o Seu nome, Deus. E não nos desviaremos, Deus, nem para a esquerda, nem para a direita, Pai. Nós seremos fiéis até a morte, Deus, se necessário for. Porque sabemos o Deus que temos crido, Pai. Sabemos que o Senhor, Deus, é um Deus poderoso e imutável, Pai, e que poderoso és, Deus. Louvado e engrandecido seja teu santo nome, Deus, para todos sempre. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Glória a Deus. Pastora, você dá uns recados pra gente? Amém. Glória a Deus. Aleluia, pode continuar de pé. Queridos, o Senhor é maravilhoso, né? Como Ele tem falado esses dias, quinta-feira, nós não estávamos aqui, mas a pastora Cris também falou uma partezinha de Daniel, né, pastora? Depois a gente viu, né? Assistiu, na verdade, o pastor Lucas estava aqui, ele comentou e depois eu fui assistir. E ali foi também uma confirmação, né? Daquilo que o Senhor tem para nós, né? Que a gente não venha desfalecer no momento dos processos, que são muitos, mas a nossa vitória é certa no Senhor, amém? Glória a Deus. Queridos, essa semana temos nossos GPS, você sabe disso, você tem participado, tem sido uma bênção, né? O pastor Murilo colocou lá os endereços dos GPS no grupo de recados da igreja, então você fica de olho lá, e se você quiser participar, lá tem dia, horário, as casas que estão acontecendo, amém? Quarta-feira também tem a Tarde das Mulheres, tem sido uma bênção. Se você tem a oportunidade, né, não trabalha, você pode estar vindo aqui participar. Quinta-feira temos nosso culto, amém? Às 19h30. Sábado, jovens, 19 horas. Domingo a EBD também está uma bênção. Quem está vindo na EBD aqui? Amém, tem sido uma bênção, né? E o Senhor tem muito mais para nós. Nós precisamos conhecer o Senhor. Eu sempre digo que como nós vamos confiar em quem nós não conhecemos? Nós só confiamos em quem nós conhecemos, em quem nós temos certeza que pode fazer algo por nós, amém? Vamos conhecer mais o Senhor. E à noite, mais um culto abençoado para a glória do Senhor. Mais um culto não, o culto ao Senhor. Eu sempre digo é o culto, porque cada culto é o culto ao nosso Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos fechar nossos olhos então. Vamos orar mais uma vez e pedir a bênção do Senhor sobre a nossa semana. Senhor Jesus, nós te adoramos, Jesus. Nós te exaltamos, Jesus. Como nós confiamos em Ti, Jesus. Nós te agradecemos por esse dia abençoado na Tua presença. Agradecemos, Jesus, por essa casa onde nós temos o pão que nos alimenta, Jesus. Onde nós aprendemos a Tua palavra. Onde nós nos reunimos, Senhor, para Te louvar, para Te adorar, para engrandecer o
teu nome e declarar que somente o Senhor é digno. Obrigada, Jesus. Te agradecemos, abençoamos a vida do pastor Murilo que está em viagem. Abençoamos, Jesus, cada um que passou por essa porta hoje, cada casa aqui representada, Senhor. E pedimos, Pai, em nome de Jesus, nos leva em segurança, abençoa a nossa semana, nos direciona, Jesus, diante das provações. Nos direciona, Jesus. Nos dê sabedoria dos céus, Pai, para toda e qualquer situação que nós venhamos a passar nos nossos dias. No nome de Jesus, eu te abençoo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Vai na paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aqueles que querem receber uma oração, podem vir aqui para frente. Nós vamos ter aqui os nossos ministros, obreiros.